Alô, alô, vocês estão me escutando agora? Alguém está me escutando aí? Alguém está escutando? Estão me escutando? Agora? Oi, oi. Estão escutando? Não? Sim? Agora foi. Valeu, boa. Valeu, galera. Sim. Acho que era algum problema para reiniciar aqui. Enfim, agora estamos online, estamos aí para falar. Gente, antes de qualquer coisa, muito obrigado ao pessoal da Aldeia, tá? Que me convidou aqui para falar um pouco sobre conteúdo, sobre criação de história, sobre marketing, enfim. E agradecer a todo mundo que está assistindo aí também. Meu nome é Thiago Romariz, eu trabalho hoje no marketing do Ebanks, na parte de marketing e comunicação, liderando o time de conteúdo, onde lá a gente tem três vertentes diferentes, três times diferentes, um para cuidar de conteúdo B2B, que é basicamente o nosso grande braço de jornalismo ali dentro do Ebanks, que é o Labs, o Latin American Business Stories, onde a gente fala sobre grandes histórias e notícias da América Latina, muito voltada a negócio, economia, tecnologia e economia criativa. Temos também o The Shoppers, que é a nossa parte B2C, onde a gente fala sobre entretenimento e lifestyle para o mundo inteiro, para a América Latina como um todo. E temos também a parte de assessoria de imprensa, de PR, de relações públicas, digamos assim, que a gente fala não só com a imprensa, mas também vários outros. Um grande departamento de comunicação corporativa e conteúdo. Trabalhei muito tempo também no Omelete, né, um dos maiores grupos de entretenimento aí do país, e hoje eu vou falar um pouco sobre a criação de conteúdo, criação de histórias, não só para veículos em si, mas principalmente voltado para empresas e marcas. Né? Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só ver aqui direitinho, que eu sabia que ia dar isso, porque deu da outra vez. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês, mas deixa eu ver aqui. Slides. Show, achei. Queria dizer o seguinte, eu vou pegar aqui mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos por aí, 20, 30 minutos, para a gente falar sobre conteúdo, para falar sobre criação de histórias, e para falar principalmente sobre o que eu penso de. Oi, agora sim. Acho que agora está funcionando direitinho. Desculpa aí, caiu. Olha, eu vou colocar aqui as coisas, eu quero conversar com vocês o mais rápido possível. Vamos lá, vamos falar sobre criação de conteúdo em si. Tem um mantra, digamos assim, que eu carrego muito comigo, que é sobre como você criar o conteúdo ideal. Como você pode criar conteúdo da melhor forma possível, independente do momento e da empresa que você está. E esse é o tipo de palestra, de curso, de estudo que eu tenho feito boa parte da minha carreira, levando para as pessoas esse tipo de pensamento. E tem uma frase que eu carrego demais e que eu queria passar ela aqui para vocês, que eu vou compartilhar com vocês aqui a frase agora, que é a seguinte: escute a sua audiência, escute a sua audiência, analise os dados e explore novos formatos. Esse é o tipo de pensamento que eu carrego o tempo inteiro e que eu acredito que todo time de conteúdo e comunicação precisa carregar para entender direito o que fazer com o conteúdo. Hoje em dia, conteúdo é muito mais do que você fazer blog, do que você fazer um blog post, do que você fazer textos em redes sociais e tudo mais. O conteúdo em si, para grandes empresas, ele é a comunicação a longo prazo. Ele é a forma de você trazer a sua audiência para perto e que você consiga
a partir de uma análise de comportamento e de consumo dela, daquele conteúdo, entender para onde o seu negócio vai. E nem sempre ele precisa ser só o conteúdo, como em grandes empresas de mídia. Não. Você pode ter uma baita de uma plataforma de conteúdo dentro da sua fintech, dentro da sua agência de marketing, você pode ter dentro de uma empresa de tecnologia, dentro de uma empresa só de itens como de carro, ou de supermercado, de varejo, de venda, não importa qual é o seu tipo de empresa, o conteúdo vai ser a sua plataforma de análise de comportamento dos seus usuários. Então, você escutar a sua audiência é uma das coisas mais importantes que tem. E aí, quando eu falo sobre escutar a audiência, não é o tempo inteiro você estar lá respondendo eles o tempo todo, falando com eles o tempo todo. Precisa? Precisa, com certeza. Mas o mais importante é você não perder de vista todos os comentários que estão sendo feitos. Mais para frente eu vou falar sobre a importância de você filtrar esses comentários, porque muitas vezes, acho que muitos produtores de conteúdo cometem um erro muito comum, digamos assim, que é fazer tudo que o seu usuário está pedindo. Gente, na maioria das vezes o usuário pede o que ele já viu e ele só quer repetir, né? Não necessariamente é o que ele realmente quer ver. Mas existe dentro desses comentários um desejo do usuário, e aí é onde está o pulo do gato do criador de conteúdo. É filtrar e conseguir entender exatamente o que a audiência quer dizer com aquele feedback. Segunda coisa, sobre você analisar os dados. Para mim, não existe a menor possibilidade de um jornalista, de um comunicador qualquer, de um criador de conteúdo nos dias atuais, conseguir criar conteúdo, engajar uma audiência sem estudar dados. E aí, quando eu digo estudar, é você entender de ferramentas, você entender o que aqueles números significam e, ao mesmo tempo, traduzir aquilo para o seu negócio. E aí é você entender de Google Analytics, é você entender do Facebook Insights, é você entender do Twitter Analytics, enfim, de todas as ferramentas que estão à sua disposição. Então, vamos lá, escutar a audiência, entender, analisar os seus dados e, por último, explorar novos formatos. Esse explorar novos formatos, para mim, é também outro mantra que eu carrego muito por um simples motivo. Se você é um criador de conteúdo, você tem um departamento de conteúdo, um departamento de comunicação, um departamento de marketing, e você não fala, e você não prega para sua equipe ou para você mesmo que errar faz parte do processo, que talvez o erro seja a parte mais importante do processo de criação, alguma coisa está muito errada nesse meio. Você precisa muito entender que para você conseguir chegar no produto correto, seja ele de conteúdo ou qual for, você precisa passar por diversos erros até que você chegue no produto ideal. E veja bem, é ideal, ele não é perfeito. Dificilmente você vai chegar em algo perfeito. Na hora que você chegar, pode ter certeza que você já está lá para trás, porque todos os seus concorrentes já lançaram produtos que engajaram o público muito, mas muito mais do que você fez durante todo esse tempo. Lance, teste, erre e vá até o final para você conseguir o tempo inteiro descobrir o que seu público quer. Errar não só faz parte do processo, como é uma das partes mais importantes de todas na hora de você criar conteúdo para uma marca. Dito isso, existem 4 pilares muito importantes. Eu queria compartilhar aqui com vocês, mas eu não estou conseguindo porque está dando algum erro aqui no... Talvez seja por causa do meu navegador, que ele não é Chrome nem nada, talvez seja isso. Eu queria compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhar depois aqui na própria aldeia. Eu vou mandar para eles, todos vocês que estão assistindo, eu vou mandar essa apresentação inteira, tá? Existem 4 pilares para mim na construção de conteúdo para marcas, e, enfim, para qualquer tipo de conteúdo que você vai criar. O primeiro deles é o contexto, tá? Eu vou detalhar cada um desses 4, e aí eu queria dizer que eu vou detalhar rapidamente esses 4, não dá para eu entrar em muitos detalhes nesses 30 minutos. Eu dou outros cursos sobre isso, sobre a jornada do conteúdo em outros lugares. Depois me sigam nas redes sociais que a gente pode conversar o tempo inteiro sobre isso, e eu posso entrar em mais detalhes para falar com vocês. Então eu vou dar esses 4 pilares, e depois dos 30 minutos, eu quero responder perguntas de vocês. Por exemplo, o Jean Oliveira já deixou uma pergunta aqui, perguntando se as lives do Instagram eram subaproveitadas, e com a crise do coronavírus todo mundo tem feito lives. Vou responder tudo isso. Então, gente, deixem suas perguntas sobre tudo que vocês querem saber de conteúdo, criação de conteúdo, marketing de conteúdo, análise, dados, enfim. Eu vou responder assim que a gente bater uns 30 minutinhos aqui de papo, beleza? Vamos lá para os 4 pilares da criação e da jornada de conteúdo. O primeiro deles é o contexto. O segundo são as métricas.
O terceiro é a propriedade, desculpa, que você vai ter sobre o assunto e o tema analisado. E a quarta é a qualidade. Esses quatro temas, essas quatro palavras precisam estar junto de qualquer mensagem que você quer passar para a sua audiência e principalmente para a equipe que você está junto. Isso é muito importante. Então vamos começar pelo contexto. Primeira coisa, quando você está lá na sua empresa, que você precisa criar esse seu time de comunicação, esse time de conteúdo, você precisa entender que o contexto que você vai criar e que você vai colocar a sua mensagem é absurdamente importante. E não quer dizer que porque você é uma empresa de tecnologia, uma empresa de segurança, uma empresa de, digamos, de alimentação, que você não pode falar sobre esporte, que você não pode falar sobre moda, que você não pode falar sobre tecnologia. Sim, empresas que estão em ramos diferentes podem ter plataformas de conteúdo que falam sobre um tema completamente diferente daquela. Então, é muito importante que primeiro você escolha qual é o ambiente que você quer se colocar. Isso é muito, muito importante. Escolha, tô vendo aqui as perguntas, podem mandar, acabei de ver aqui que tem mais gente mandando, coloca aí que eu vou responder tudo, tá, galera? Primeira coisa, sobre a criação do ambiente. Eu digo muito isso, principalmente quando eu vou para algumas empresas para conversar com elas, que é o seguinte, você precisa criar o ambiente, se conectar direito ao tema e, acima de tudo, ser muito honesto. A honestidade é contexto. E muitas marcas não entendem isso, né? Que você precisa se apropriar daquele tema como se você, algum dia... Vou dar um exemplo muito, muito claro, que eu sempre dou nos cursos que eu dou. Vocês devem lembrar de muitas, inúmeras vezes, que a Rede Globo, por exemplo, tentou se apropriar de grandes temas da internet, repetindo memes, trazendo personalidades da internet para falar na televisão e tudo mais. Durante muito tempo, isso não fez muito sentido, porque a Globo não tinha criado um ambiente e se conectado àquele tema diretamente. Né? Tipo, não existia honestidade nenhuma. Ela simplesmente pegava pessoas e jogava essas pessoas na televisão como se o público da internet fosse automaticamente para a televisão. Isso nunca iria acontecer. Não tem como isso acontecer. Agora, a partir do momento que ela criou um ambiente, vou dar o exemplo do BBB agora, tá? Que ela criou um ambiente onde existem pessoas ali dentro que entendem de internet, que elas conseguiram abordar temas que estão o tempo inteiro sendo discutidos na internet em tempo real, com a frequência correta, você consegue ver esse público entrando de um lugar para o outro. Por quê? Porque, por incrível que pareça, existe uma honestidade muito clara da Globo quando ela trouxe esses influenciadores para dentro do BBB para falar sobre temas e principalmente de uma forma que o público da internet entende. Existem outras discussões que a gente pode fazer sobre isso, né? Que vai muito além do que simplesmente falar que o BBB é algo supérfluo, etc, etc. Mas não, existe uma quase que uma genialidade nessa conexão de tema, nessa criação de ambiente e na honestidade com que a Globo criou esse contexto, depois de anos sem conseguir entender a internet, que vai entrar como case para muitos departamentos de comunicação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem, por exemplo, uma empresa que é de tecnologia e que você precisa falar sobre moda e que você precisa falar sobre alimentação, por exemplo, você precisa entender qual é a forma que você vai fazer isso, qual é a plataforma que você vai usar para você se conectar a esse tema. Você vai trazer influenciadores? Você vai se aliar, por exemplo, a algum veículo que já faz isso? Qual é a conexão do seu negócio com o tema que você quer fazer? Com aquele tema que você quer extrair? E como que dentro desse tema você vai trazer algo de novo para o seu negócio? Porque o conteúdo precisa não só aumentar a sua audiência, mas ele precisa também trazer mais gente para o seu negócio, porque no fim das contas, a plataforma serve não só para você analisar comportamento, mas também trazer novos leads e trazer mais lucro. E uma coisa sobre honestidade é conteúdo, honestidade é contexto. Eu falo isso demais, muitas pessoas discordam disso do que eu falo, mas assim, se a sua empresa não entende do tema que você quer falar, traga outras pessoas. Aprenda com outras pessoas. Traga referências naquele assunto para você conseguir, em um médio prazo, ser uma referência naquilo. Ou pelo menos ser conhecido como o lugar que pessoas que entendem sobre aquilo estão falando.
Agora eu vou passar para a parte de métricas. Métricas são talvez algo que mais se fala nos últimos 2 anos em marketing, né? Todo mundo precisa entender de métricas, você precisa entender de analytics, todo mundo está ali com uma empresa voltada para a tecnologia. Nossa, minha empresa é totalmente data-driven. Sinceramente, quem vive no mercado sabe que são pouquíssimas as empresas que são assim. Elas normalmente usam muitas ferramentas, todo mundo gasta muito dinheiro, mas elas usam as métricas que o mercado impõe. Então, se você trabalha numa agência de publicidade, provavelmente você está sendo totalmente voltado e guiado pelas métricas que o seu cliente quer que você faça, né? E é isso. Então, toda vez que você fala que a sua empresa está o tempo inteiro sendo data-driven, a gente vai e faz tudo por causa dos nossos dados, isso pode acontecer, mas só pode acontecer a partir do momento que você lê esses dados e o seu negócio é alterado por causa dos resultados que você vê nesses dados. Não é do tipo, meu ponteiro subiu, eu vou ter que arrumar isso aqui, ou meu ponteiro desceu, eu vou ter que arrumar isso aqui para ele subir. Não. Se ele desceu, existe um motivo para isso. Você precisa olhar para o contexto onde ele estava inserido para entender qual é o comportamento do seu usuário. Isso é ser data-driven. Isso é usar os seus dados para você conseguir entender para onde o seu negócio vai. Então, na hora que você está montando uma plataforma de conteúdo para você colocar dentro do seu negócio, para você contar uma história dentro da sua marca, você precisa escolher, pelo menos, de início, uma métrica que vai te guiar. Não quer dizer que você não vai usar outras, mas você precisa ter uma métrica mãe. Você precisa entender, olhando para aquele número, qual é a sensibilidade que ele vai ter ao longo do tempo para entender se o seu negócio está certo ou não, se o seu conteúdo está funcionando ou não. E a partir disso, né, antes disso, na verdade, você precisa escolher as ferramentas e otimizar suas ferramentas corretamente. Não é para você usar só as mesmas, às vezes, cara, muitas vezes trabalhar com métricas é você ler os números que são os mais simples, né? Tipo, às vezes é você ler a quantidade de RT, às vezes é você ler a quantidade de views que existiram, às vezes é você ler a quantidade de comentários que existiram. Muitas vezes é só olhar o watch time do seu vídeo ou o momento onde ele foi colocado. Muitas vezes as ferramentas são gratuitas. Muitas vezes as ferramentas são gratuitas. E você que cria conteúdo a partir... Normalmente, né, a gente que trabalha com comunicação tem um time cada vez mais reduzido. Com essa crise, talvez isso aconteça ainda mais. Use as ferramentas gratuitas que estão à sua disposição. As ferramentas que te dão 200 milhões de números e 200 milhões de métricas, normalmente são para negócios que estão muito mais avançados. Você consegue, com 2, 3, 4 métricas, entender perfeitamente para onde o seu negócio está indo e provavelmente para onde que você tem que virar ele para realmente ter um negócio certo, para ter um negócio efetivo. Mas uma frase muito importante ainda nesse pilar de métricas. Quando você escolher esses números, entenda, os números te guiam, eles não podem te definir. Os números guiam, eles não te definem. Por quê? Muitas vezes a gente vê um tipo de matéria, um tipo de história, um tipo de vídeo dando muito certo. Vamos trazer de novo o exemplo de mercado. Muitas vezes a gente vê youtubers ou marcas criando vários vídeos, criando várias peças, porque exatamente aquela ali, aquele tipo deu certo. Então a gente vai, faz mais, até exaurir ao máximo as possibilidades daquele formato. Não faça isso. Se você fizer, ao mesmo tempo que você está exaurindo a primeira parte, a primeira linha de conteúdo que você tentou, comece a testar outra. Não seja dependente dos números. Eles têm que te guiar para onde você está indo. E ao mesmo tempo que aquilo ali, aquele segmento de conteúdo está indo para algum lugar, ele tem que te mostrar o que o público quer dizer com aquele resultado. E a partir daquilo ali, ele vai te guiar para onde você deve ir. Crie outro segmento de conteúdo embaixo. Não deixe só uma tendência te definir. Não deixe só um número te definir. Eles precisam te guiar para o caminho certo. Não necessariamente moldar o seu negócio inteiro. Empresas que são, e departamentos de comunicação que são completamente moldados por 1 ou 2 resultados imediatos, normalmente têm uma vida muito curta. E aí eu digo para conteúdos, existem as modas, existem os trends, existem os hypes. Você vai lá, consegue tomar conta de tudo que você queria daquele tema.
pode exaurir aquele tema, não tem problema. Mas se você, ao mesmo tempo, não conseguir definir outro caminho, outras estratégias, até achar a nova tendência, o seu negócio vai fracassar e você vai ter uma barrigada de desempenho absurda. Agora vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é a propriedade. Qual é a importância da propriedade? Ela vem direto desses outros dois pilares que eu falei, que é o contexto e as métricas, né? Essas duas coisas estão muito ligadas à propriedade. Eu sempre digo que você precisa começar pelo seu time, precisa fazer com que o seu time entenda qual é a mensagem que você quer passar. E você precisa, no primeiro momento, ter uma mensagem muito clara e um briefing muito, mas muito detalhado mesmo sobre o que você quer passar para as pessoas. Isso é absurdo, é muito simples, mas é sobre comunicação, né? Qual é a empresa? Provavelmente vocês que estão assistindo, qual é a empresa que não tem problema de comunicação interna? Porque as pessoas não se falam, você não manda e-mail para conseguir registrar aquilo que aconteceu, etc, etc. Todo mundo vive esse tipo de problema. Então, ele precisa ser a primeira preocupação no momento onde você precisa criar algo para a audiência externa. Todo o seu time, todo o seu grupo precisa estar alinhado sobre a mensagem que vocês precisam passar. E aí, você pode simplesmente fazer uma frase, fazer duas frases. Escolha uma mensagem muito clara sobre o que a sua plataforma quer falar para as pessoas. Nos cursos onde eu dou, a gente faz o exercício de resumir a missão inteira de uma plataforma de conteúdo em uma ou duas frases. É simplório. Às vezes parece básico demais, mas é o primeiro passo para a gente conseguir chegar em algum lugar, né? Tipo, eu posso dar um relato de experiência agora, por exemplo. O Labs, que é o Latin American Business Stories, é a nossa plataforma de conteúdo sobre negócios na América Latina. A gente fala sobre muitas coisas, né? Tipo, foi um projeto que já existia, a gente falava de muitas coisas, falava de, enfim, de inúmeros assuntos. E a gente ficava meio perdido, do tipo, meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou falar de economia, vou falar de tecnologia, mas agora aconteceu isso aqui naquele país, aconteceu isso na China, aconteceu isso no México. Meu Deus, é muita coisa para falar. Eu quero abraçar o mundo. Eu quero ter audiência. Eu quero falar sobre tudo que está acontecendo no mundo. Mas você não precisa. Porque o desempenho e a mensagem, muitas vezes, quando ela é ampla demais, ela não alcança ninguém. Você precisa escolher exatamente as pessoas certas, a audiência certa, para que você consiga ter sucesso. E aí, o sucesso, quando eu digo, não é a audiência explodir, sabe? Não é você alcançar milhares de pessoas. É você conseguir converter e fazer com que sua mensagem chegue e penetre exatamente quem você precisava. Porque essa pessoa que vai receber a mensagem vai ser o seu principal canal de divulgação. Pode ter certeza disso. E você precisa de pessoas e de uma equipe com propriedade para entender exatamente aonde você quer chegar, né? É o que eu falei lá atrás sobre contexto. Esteja próximo de pessoas que entendem do assunto. Esteja próximo de pessoas que são referências naquele assunto. E a partir daí você consegue montar uma equipe e um time para criar o conteúdo correto. Então, estude muito bem a sua audiência antes de você conseguir montar este seu time. Quando você estuda a sua audiência, estuda as pessoas, você entende como que você vai ter propriedade naquilo. Eu só falo prioridade, né? Porque tá demais. Mas enfim, não tá fácil o momento. Mas olha lá, quarto e último pilar, qualidade. Qualidade é sempre uma coisa absurdamente discutível, né? Não dá para dizer o que eu acho bom, você vai achar bom, etc, etc. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você monta um time, você se predispõe a criar um conteúdo para o mundo, para jogar aí para a galera, eu parto do pressuposto que eu quero criar um conteúdo e uma história que eu consumiria. E não é que eu gosto, tá? Não é algo que eu gosto, sobre algo que eu goste. É algo que eu consumiria. Por exemplo, eu não sou o maior fã de conteúdo sobre vinil, mas se aquele vídeo, se aquele tema, se aquele conteúdo está muito bem feito, a narrativa é muito boa, tem pessoas que têm propriedade, o contexto foi muito bem construído, provavelmente eu assistiria. Existe uma série na Netflix que se chama Explicando. É uma série da Vox, né, que é produzida pela Vox e é feita junto com a Netflix. E, cara, aquilo ali para mim é o exemplo perfeito disso. Sabe? Eles falam sobre assuntos completamente diferentes, com uma criação de contexto e propriedade absurda, e você pode nem gostar do tema que eles estão falando, mas tudo é explicado numa narrativa tão bem feita, com uma qualidade de produção tão alta,
que você não liga, você simplesmente quer aprender. E o maior vetor deles de divulgação sempre serão as pessoas. Pode ter certeza. Aquilo ali, para mim, é um dos melhores exemplos de qualidade e enfim, desses 4 pilares junto num produto só. A partir deste momento que você cria algo que você consumiu, que você olhou para que você consumiria e que você olhou para as pessoas, a partir do momento que você colocou aquele conteúdo lá e você lê todas as métricas, entende tudo que está acontecendo, você começa o processo de criação de audiência, né? Você aos poucos vai olhar o que a sua audiência está fazendo, como que a sua audiência está respondendo ao seu público, etc, etc. E criar a audiência, gente, é um trabalho a médio e longo prazo. Ninguém cria audiência do dia para a noite. Então, se o seu chefe, se o seu líder, se a pessoa que está acima de você pede para você ter o resultado e criar uma audiência de milhares e milhões de pessoas em 1, 2, 3 meses, alguma coisa está muito errada. Você pode despejar dinheiro e beleza, você vai construir ali uma audiência que foi comprada, que foi trazida pelo dinheiro, não foi trazida pelo conteúdo. Óbvio que tem uma questão do conteúdo aí dentro, como a mídia, as peças foram feitas, mas não é algo orgânico, não é algo vindo do comportamento natural das pessoas. Então, existe um trabalho de construir audiência a partir desses 3 pilares que a gente falou antes. E depois do momento que você cria esta audiência, você precisa ser fiel ao que você acabou de criar. Se você está falando sobre quadrinhos, cinema, série de TV ou tecnologia, entenda que a sua base de público são os especialistas naquilo, são os fãs hardcore, são os caras que entendem muito daquilo. Nunca faça algum tipo de traição com esse público. A partir do momento que você vai contra o cerne desse público, contra o DNA do que eles acreditam, o DNA do que eles acham que é narrativa, não é discordar deles, é você ir contra tudo que eles acreditam, você está colocando em perigo tudo que você tinha construído antes. Então, você ser leal ao seu público, a tudo que você construiu nesse tempo inteiro, é a sustentabilidade de uma plataforma de conteúdo que vai fazer sucesso. Entendam que tudo sobre conteúdo é médio e longo prazo. Não é imediato. O imediatismo para a criação de conteúdo é você conseguir surfar e entender as tendências quando você já tem uma mensagem muito clara. Primeiro, você precisa ter todos esses pilares muito bem estabelecidos. Pessoal, tentei ser o mais breve possível. Eu vou passar para vocês essa apresentação com todas essas frases depois aqui com o pessoal da aldeia. E eu queria abrir para perguntas. Eu estou vendo que já tem algumas perguntas aqui no chat. Vou começar respondendo o Jean, tá? Você acha que as lives do Instagram eram subaproveitadas? Com a crise do coronavírus, todo mundo tem feito lives e antes disso não se via. Isso, o Instagram está preparado para eventualmente se tornar um hábito, já que o isolamento acabou criando isso sem querer? Boa pergunta. Cara, a gente tá vendo um boom absurdo de lives no Instagram, né? Mas eu acho que, assim, tudo que se fala sobre conteúdo, marketing, marcas, dados, pesquisas, durante essa crise do coronavírus, eu sou muito cético em assumir como verdade. Desde a questão das lives até qualquer outro tipo de comportamento, tá? Eu acho que todo mundo sempre soube que existe o live no Instagram, e todo mundo sempre soube, tipo, isso nunca foi novidade para ninguém. Só acho que agora as pessoas estão muito mais em casa e acreditam que as outras pessoas estão muito mais em casa e querem atingir elas com mais rapidez. Eu não acho que isso... É muito um chute achar o que vai acontecer depois da crise. Para mim, beira ao irresponsável. Porém, eu acho que dá para dizer tranquilamente que é muito importante a gente se conectar com as pessoas em um nível quase pessoal, deixar o superficial como literalmente ele tem que ser, supérfluo, depois de tudo isso que aconteceu. Para mim, eu acho que se existe algo bom, né, se é que dá para dizer assim, de toda essa crise, ela despertar um senso de comunidade nas pessoas, um senso de solidariedade nas marcas e nas empresas, que eu não sei se eu já tinha visto. E é isso que a gente está precisando. A gente precisa de um senso de comunidade, um senso de ajuda, um senso de solidariedade, que a gente viu que a gente está falhando. A gente está falhando nisso. É uma falha da nossa sociedade, da nossa geração como um todo. E eu acho que isso está começando a ser reconstruído. E eu disse isso em alguns outros vídeos que eu gravei. A nossa geração, e aí quando eu digo nossa, é todo mundo que está vivendo economicamente ativo neste momento, tá? É uma geração que se criou e trabalhou com a comunicação e a expansão de notícias, a proliferação de notícias de uma forma muito rápida, digital, usando ferramentas de alcance global.
talvez esse seja o momento da gente entender qual é a real importância disso, né? A gente sempre se comunicou muito rapidamente, a gente sempre convenceu os outros e se informou muito rapidamente. Talvez toda essa crise coloque à prova o nosso senso de comunicação. Como que a gente vê a real importância de se comunicar com as pessoas da maneira certa e dar valor às pessoas que fazem realmente um conteúdo de real valor, que eles entregam uma mensagem. Não tem problema você entreter. Todo mundo quer se divertir, todo mundo quer fazer entretenimento, isso não tem problema. Mas é sempre importante passar uma mensagem no final das contas, né? Toda comédia, todo pastelão tem uma mensagem lá no final. Todo filme de zumbi tem uma mensagem lá no final. E é muito importante que a gente entenda isso. Vamos lá. O Andrei Fernando, o que fazer quando tem um público, mas não se identifica com ele? Começar do zero, testar coisas novas e encarar as perdas por um bem maior? Sim! Não tenha medo de errar, mas não vamos ser ingênuos. Não conservar a sua base de audiência é algo que na criação, no processo de criação, talvez ele seja o mais simples. Né? Você precisa continuar alimentando aquelas pessoas que já estão acostumadas com aquele tipo de conteúdo. Imagino que essa tenha sido a sua pergunta, Andrei. Se não, detalhe ela um pouquinho mais para mim que eu posso falar. Você precisa manter aquelas pessoas, como eu falei da questão das métricas, né? Mantenha aquela base de pessoas com os conteúdos que você já faz ali, o tempo inteiro. E aos poucos, explore novos formatos. Não dá para uma plataforma de conteúdo, para qualquer tipo de criador de conteúdo, não explorar novos formatos. Aproveite tudo que está sendo colocado no mercado para que você consiga entender até onde o seu produto pode ir. É muito necessário que isso aconteça. Eu, cara, já cometi inúmeros erros em vários locais que eu já trabalhei, de ficar com medo de testar aquela plataforma. Falar, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é pra gente. A galera que acompanha a gente não vai estar ali. Não tem como você saber. E mais importante, pode ser que um novo público esteja naquela plataforma. Pode ser que um novo público para o seu negócio esteja naquele outro formato. E o seu negócio pode ser completamente modificado a partir do momento que você analisa o comportamento dessas outras pessoas. Ou, se não, você só quer um negócio que funcione durante 5, 10 anos. E não é. A gente quer algo que seja muito mais longevo do que isso. É importante você testar, é importante errar, mas, claro, com a noção de você deixar a sua base, deixar os seus fãs realmente hardcore sendo ali mantidos como uma base de audiência, que eventualmente essa geração também vai passar para esse novo tipo de conteúdo. Que mais aqui? A Vicky Paiva falando aqui. Curiosidade, quais são as tendências e o futuro de... Quais são as tendências / futuro do conteúdo? Difícil essa pergunta, mas vamos lá. Eu acho que, assim, eu tenho uma crença de que duas coisas, principalmente. A primeira delas durante muito tempo a gente ouviu as pessoas não descredibilizar, mas desacreditar, deixar de lado a criação de conteúdo rápido, né? Por exemplo, na parte de jornalismo, o hard news chegou a ser colocado em xeque durante muito tempo. O hard news são as notícias super rápidas, né? Em xeque quando as redes sociais explodiram. Porque as pessoas não precisam mais ficar fazendo notícia o tempo inteiro, o jornal vai todo para as redes sociais e tudo mais. Cara, não necessariamente, né? Tipo, quanto mais desinformação a gente tem, mais você necessita de veículos e criadores de conteúdo que tenham propriedade naquilo que eles estão falando. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, a gente viu fake news tomar conta no mundo inteiro. E recentemente, jornais como o Washington Post e o New York Times têm mostrado que as assinaturas deles têm explodido. Por quê? Porque o público está entendendo que é necessário ter qualidade na produção de conteúdo. E aí eu não digo só na credibilidade da notícia, mas você precisa ter qualidade também na produção do que você está fazendo. Claro que existem pontos fora da curva. Vou dar um exemplo, o Whindersson Nunes, né, um dos maiores, se não o maior youtuber do Brasil. O cara coloca qualquer câmera lá para gravar dentro do banheiro, com eco, sem eco, no quarto, no sótão. E ali o conteúdo é ele, mas ele é um ponto fora da curva. Aquilo ali é a essência, um talento absurdo. Para você que trabalha numa empresa, para você que trabalha numa companhia de, enfim, tecnologia ou qualquer outro tipo de vertente, não adianta você seguir só nessa tendência, né? Você precisa ter uma qualidade muito boa para conseguir levar a sua marca e elevar a qualidade da sua marca também. Então eu acho que cada vez mais o público exige uma produção e uma qualidade de produção de conteúdo maior. Acredito que é isso que vai fazer a diferença lá para frente. Vão continuar a ter os youtubers e os criadores
de vídeo e tudo mais com uma câmerazinha só e tudo mais, sim. Mas eu acho que para marcas, cada vez mais elas têm que se preocupar com agilidade para você conseguir ter propriedade naquele assunto e para você conseguir entender o contexto onde eles estão inseridos, mas tenha qualidade naquele conteúdo. E a qualidade pode ser o nível de detalhamento daquela informação que você quer passar, da história que você quer contar, e às vezes é um apuro técnico, né? Eu acho que muito mais a questão da história é importante do que o apuro técnico, mas se elas duas estiverem juntas é muito melhor. Vamos lá, como aqui a Camila falando, quando você trabalha com uma empresa que o objetivo é vender, o conteúdo precisa sempre gerar conversão? Não, não mesmo, mas ele é bom ele gerar conversão, sim, mas o principal intuito eu acredito, né, de conteúdo aí, eu dizendo mais do orgânico, é você conseguir expandir o público da sua marca e, eventualmente, você fazer essa conversão e trazer lead, né? Acho que isso é evidente, assim, para todo mundo, mas qualquer empresário que pensa que você vai investir em conteúdo para trazer dinheiro de volta imediatamente, está completamente errado. Não tem como você investir em conteúdo e criar uma história e achar que aquilo ali vai trazer. Vou dar um exemplo vou para o máximo, tá? Vou extrapolar um exemplo para a gente entender melhor. Quando um estúdio de cinema faz um filme e gasta 200 milhões naquele filme, ela não está achando que vai ter aquele dinheiro todo de volta só com o ingresso de cinema. Não, ela vai monetizar na distribuição, depois quando for colocar na TV, ela vai fazer bonequinho para vender mais, ela vai vender os direitos para fazer uma outra série de televisão, ela vai criar um ator que está dentro desse filme, vai fazer outros contratos para que esse cara esteja em outros produtos. Esta é a forma de você conseguir, a partir de conteúdo, fazer o seu negócio vender de verdade, sabe? Se você levar isso para uma realidade muito menor, é como você tem que fazer. Depois que você soltou uma série de vídeos na sua empresa sobre, sei lá, eu vendo refrigerante, e fiz uma série sobre refrigerante. Se dentro dessa série de vídeos que você fez, você conseguiu entender, a partir da análise de comportamento das pessoas que estão ali dentro, que num momento onde você falou sobre água, sobre exercício físico, ou sobre alimentação, né, que não só seja sobre refrigerante, você fala, poxa, posso fazer também algum tipo de conteúdo sobre nutrição, sobre alimentação. Vira para lá e faz outra coisa sobre aquilo. Você pode acabar monetizando e trazendo outras soluções de negócio para a sua empresa a partir do conteúdo. Gente, só para deixar muito claro, conteúdo não é só contar historinha, tá? Todo mundo gosta de contar história. E isso para mim, é a forma mais fácil de você angariar pessoas para o seu negócio. Todo mundo gosta de contar história e, principalmente, todo mundo gosta de escutar histórias. Contar história, para mim, é a forma mais fácil de você convencer uma pessoa a fazer qualquer coisa. Desde fechar um negócio milionário até simplesmente você poder fazer uma amizade com ela, não é mesmo? Então, é preciso olhar para conteúdo como uma oportunidade de negócios. É um investimento que você faz, que você pode trazer lead, que você vai criar awareness da sua marca, mas que você também vai gerar um caminhão de dados sobre o comportamento do seu usuário para você criar novas oportunidades de negócio. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Plínio Portela, como medir e controlar ou aferir a qualidade de um conteúdo contra o risco de impacto negativo? Não sei se eu entendi direito, mas eu acho que acho que você quer dizer sobre. Me explica melhor essa pergunta que eu vou tentar te responder. A Marina Prata me perguntando aqui: tem um canal de entretenimento no YouTube com os amigos e um vídeo que fizemos sobre uma banda específica fez muito sucesso. Agora todos os nossos inscritos só querem conteúdo sobre essa banda. Ótima pergunta. Como podemos fazer para que esse público se interesse pelos nossos outros conteúdos? Ou então, como cativamos públicos diferentes e interessados por coisas diferentes? Ótima pergunta. Marina, seguinte, é aquilo que eu estava falando, né? Da gente olhar, tipo, putz, deu certo nisso, agora eu só vou fazer isso. Existem algumas coisas aí dentro. O YouTube, especificamente, quando você deve ter ranqueado muito bem nessa tag, sobre esse assunto, conseguiu pegar essa galera que é super fiel a essa banda e está esperando que você fale sobre ela o tempo inteiro. Continue a falar sobre ela, mas não o tempo inteiro, tá? Continue a falar e faça uma conexão desta banda com outros assuntos para você conseguir. E não vai dar certo na primeira vez, não vai dar certo na segunda, não vai dar certo na terceira, mas entenda aonde que está dando. Olhe o watch time do seu vídeo, olhe da onde vem a audiência desses outros vídeos. É pelo search?
É pela indicação do YouTube? É pelos seus assinantes? Veja o quanto tem aumentado o interesse dos seus assinantes em outras bandas, para você começar a investir naquilo. Não deixe de investir na banda que está te trazendo a base da audiência. Não, de forma alguma. Pode continuar a fazer. Mas com o tempo, você precisa mesclar o seu conteúdo. E não fique mal se esses outros conteúdos não estão indo tão bem. Faz parte. Você precisa reeducar também a sua audiência e faz parte do dever de um comunicador e de um criador de conteúdo oferecer novas oportunidades e oferecer um novo conteúdo para a sua audiência. Senão a gente vai ficar sempre consumindo exatamente a mesma coisa. Não dá, né? Não dá. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui tivemos já a experiência de aprender coisas novas porque alguém que a gente admira muito mostrou isso pra gente. Pode ser até nosso pai, nossa mãe, enfim, qualquer pessoa assim, que você olha para aquilo e fala, poxa, quero experimentar. E aí, eu acho que você acaba aprendendo uma coisa melhor. É papel do criador de conteúdo fazer isso também. Então, não deixe fazer agora. Analise os dados direitinho. Não adianta você... Teste 3 outras bandas, tá? Um exemplo esdrúxulo, mas teste 3 outras bandas. Veja qual que vai melhor. E dentro desses vídeos, entenda qual momento cada um deu um pico de audiência. Lá no gráfico do Watch Time do YouTube, dá para você ver exatamente onde as pessoas se interessaram mais, qual foi a piada que deu certo, que não deu. Olhe exatamente esse gráfico para você conseguir repercutir muito melhor no seu canal depois. Mas, gente, vem cá. Mariana Corada. Falando de pequenos empresários, você ainda acha relevante mostrar quem faz a marca ou esse tipo de storytelling fica cansativo? Quem faz a marca seria... Aí você diz quem faz a empresa, imagino, né? Ou não sei quem faz, se é quem faz a empresa, se é quem faz a própria marca, o design em si. Não, eu não acho isso cansativo. Mas depende da forma que você quer apresentar isso, né, Mariana? Tipo, existe uma história interessante ali, ou você só está apresentando isso porque você e sua equipe têm orgulho daquilo que foi feito? É aquilo, você precisa olhar para esse tipo de conteúdo com um olhar completamente distante, né? Será que se outra empresa fizesse aquela construção daquilo, você assistiria também? É isso que você precisa pensar. Eu adoro assistir cases de criação de conteúdo, marcas, mudanças de política de comunicação dentro de empresas, mas a partir do momento que a narrativa me mostra de onde eles vieram, por que aquela construção foi feita, onde estava o gargalo e tudo mais. Sabe, precisa ter o storytelling, precisa ter uma narrativa de altos e baixos para que eu consiga entender qual é a conquista final. Eu não descarto nenhum tipo de história que existe dentro de uma empresa, mas a narrativa precisa tá bem, ela precisa tá bem azeitada. Ela precisa ter uma jornada ali dentro para ser contada e não simplesmente um case para você contar, eu acho. Karina Sanitá. Trabalho em uma empresa que constrói softwares complexos, B2B. Tô nessa junto também. Nesse contexto, quais as métricas... Nesse contexto, quais as métricas podem ser mais importantes para guiar meu conteúdo? Vamos lá, Karina, depende muito, né? Depende muito do software que você faz e, voltando lá no primeiro pilar, qual é o contexto que você quer criar conteúdo? Você está criando um blog sobre esse seu software, onde você fala sobre aquilo? Qual é exatamente o seu objetivo com este conteúdo? Para mim, como eu disse, você tem que contar histórias e expandir a sua audiência. Eventualmente, você vai ver novos leads entrarem. Mas você precisa primeiro, não é... Tipo, você pergunta aqui, quais as métricas podem ser mais importantes para guiar meu conteúdo? Você precisa primeiro entender qual tipo de conteúdo que você está criando, né? E a partir daí, você vai entender quais são as métricas mais importantes. Se você faz um blog post, se você só cria no Facebook, ou se você só cria no LinkedIn, você precisa usar as métricas deste tipo de plataforma. E aí eu vou dar um exemplo mais legal aqui. Durante muito tempo, eu criei e crio ainda, né? Muito conteúdo no LinkedIn. E muitas vezes eu falo, pô, o mais importante é a curtida, eu preciso que meu post seja curtido por várias pessoas, que chegue a muitas pessoas, ou visualização. Mas depois eu percebi que dependia muito do tema que eu falava. E para mim, na maior parte das vezes, principalmente no LinkedIn e no Facebook, por exemplo, eu prefiro que tenha um maior número de comentários do que necessariamente de curtida, sabe? Para mim, o compartilhamento e os comentários são as métricas mais importantes para quando eu quero engajar com as pessoas, sabe? Porque eu vou lá, respondo, ela volta. E eu sinto uma volta da audiência muito mais frequente do que eu sinto em outras redes. Então depende muito do tipo de conteúdo que você está fazendo. Não dá para você escolher a métrica antes de entender qual o conteúdo que você quer criar. Entendeu? Valeu pela pergunta, Karina.
Cadê? Eu vi mais pergunta aqui. Bababá. O Plínio já perguntou. As empresas vão diversificar suas plataformas de contato com o público com o TikTok? Pergunta aqui o Jean. Aparentemente está ganhando espaço, mas acho que existem poucos produtores de conteúdo com qualidade e ainda assim vários seguidores. Cara, o TikTok é um fenômeno, teoricamente, assim, recente, dá para dizer que ele é um pouco recente, mas ele já é gigantesco, cara. Eu não acho mais que ele é uma tendência, ele está aí, ele não vai sair. Para mim, o TikTok já é a evolução de várias outras redes, né? Desde o Vine lá atrás, ele era o Musical.ly, né? Tipo, para quem acompanha isso já viu, o TikTok é o produto que veio de vários erros e várias outras experimentações, assim. Por isso, para mim, ele está caindo tão bem no gosto do público. E se você consome TikTok, você vê que assim uma base da audiência é muito nova, mas você vê vários usuários de outras idades também, né? De 20, 30 para cima, assim. Não acho que é algo que vai ser efêmero, que vai embora muito rápido. Mas sim, é normal você não ter uma altíssima qualidade de conteúdo quando aquilo ainda é muito, muito novo, né? Quando ainda é muito pequeno. Mas confesso que eu já vi muita coisa interessante lá dentro, e ali é o puro entretenimento, é onde as pessoas estão diversificando cada vez mais as suas habilidades de edição para conseguir chegar a um formato que a gente já tinha visto em vários lugares, né? Mas assim, ele se tornou uma outra. Para mim, o TikTok é a evolução do GIF, assim, sabe? Ele é um negócio que você fica vendo repetidamente, só que numa outra frequência, sabe? Para mim é o Super Saiyajin dos GIFs, é o TikTok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, acho que não. Galera, tem 50 minutos, se vocês tiverem mais algum tipo de pergunta. A Marina me perguntando também aqui. Como trazer conteúdo diferenciado para a empresa de tecnologia? Trabalhando na área de Business Intelligence, análise de dados e quero expandir os horizontes. Nossa, muito boa pergunta. Ainda mais para essa parte de dados, sabe, Marina? Eu acho que, assim, sobre BI, sobre você ter como criar conteúdo para empresas de tecnologia, hoje tem algumas que eu vejo como referência, assim, de como você criar grandes histórias. Porque muitas vezes você não precisa falar só sobre tecnologia. Eu acho que esse é onde está o negócio. Se você é de uma empresa que fala sobre dados, você é uma empresa que fala sobre segurança da informação, você não precisa falar só sobre aquilo. Você pode ter um blog institucional, um site institucional, onde você enche de conteúdo sobre aquilo. Que aí a sua audiência, os seus clientes, os seus potenciais clientes vão consumir aquilo. Mas por que você não pode falar sobre... Se você é uma empresa de tecnologia, não sei exatamente qual é a sua empresa, mas uma empresa de tecnologia que lida com crédito financeiro, que lida com grana, com banco, por exemplo. Por que você não pode falar sobre lifestyle, sabe? Por que você não pode falar sobre alimentação? E como que dados influenciam, e seu comportamento pode influenciar nisso tudo? Porque as coisas estão... Você consegue se conectar com esse tipo de tema. A minha primeira dica para esse tipo... compartilha com a gente quem são suas referências na área de tecnologia. Tá, vou pensar em algumas. Marina, o que eu quero dizer é, abra a sua cabeça para fazer algo, para fazer conteúdo sobre dados, sobre business intelligence, sobre outros cases que não sejam dentro do ambiente da sua empresa. Tem que ter uma conexão? Sim, tem. Mas a conexão talvez seja o uso de dados. Vocês usam dados para que sua empresa cresça, para que você consiga mais leads, etc, etc. Mas como que a empresa de vestuário, como que a área de alimentação usa dados e comportamento do usuário para estar na frente dos seus concorrentes? Durante todos os meus anos de Omelete, por exemplo, e ainda de Banks, e mesmo quando eu trabalhava em outras assessorias e quando trabalhava no Correio Brasiliense e tudo mais, um dos meus principais pensamentos era: eu preciso trazer referências de outros locais, de outras áreas para eu adaptar ao meu ambiente. Né? Então, por exemplo, eu sou apaixonado por futebol e várias vezes eu assisto documentários, programas que são incríveis, formatos que são incríveis, de produtores de conteúdo do outro lado do mundo, de outros lugares,
onde eu olho e falo, putz, eu posso adaptar isso para falar sobre negócios na América Latina. E aí a gente faz, sabe? Tipo, o Labs, por exemplo, tem uma revista que se chama Collections, que é uma revista digital, mas que a gente imprimiu ela, e ela é praticamente baseada em muitas das revistas que eu vi da 442, da revista que a ESPN tinha há muito tempo, e até das revistas da Wired e tudo mais de outros serviços de tecnologia. Trazer referências, fazer bench em outras áreas completamente diferentes da sua, abre um pouco a sua cabeça para você criar conteúdo. Então, nesse caso, talvez seja uma saída, Marina. Compartilha com a gente quem são suas referências na área de tecnologia. Essa última pergunta aqui da Karina. Cara, são tantas, assim, eu acho que nacionalmente, eu acho que o Nubank faz um baita de um trabalho, muito, muito legal. O pessoal do Quinto Andar faz um trabalho muito bom também. Internacionalmente, tem veículos de mídia que eu gosto muito. A Wired, eu sou apaixonado pelas coisas que eles fazem. Todo o grupo da Vox eu acho incrível. A Vice também faz um trabalho muito bom. Tem um canal no YouTube de notícias que é muito legal, que é o My News, né? Que é um dos fundadores é o Antônio Tabet, da Porta dos Fundos. Ele é um canal muito legal também, que entende muito bem como passar notícias no YouTube. Acho muito interessante. Enfim, tem inúmeros exemplos, assim. E vamos ver mais uma outra pergunta. O negócio é Organization Nets. Isso, Plínio, exatamente. É bem por aí. Galera, estamos fechando aqui o horário, já vai acabar, tem 2 minutinhos. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo, o pessoal da aldeia, todos vocês que estão assistindo, pela correria que é isso aqui. Eu gostaria de falar 10 vezes mais, mas fica o convite nas minhas redes sociais, é Thiago Romariz, em qualquer lugar que vocês forem procurar. Eu dou cursos sobre conteúdo, sobre gestão de conteúdo, com muito mais detalhes, a gente entrando em processos e como usar isso e tudo mais. Espero ver vocês. O Cauê Silvino falando da Wired, sim, a Wired. Então, muito obrigado pela audiência, a todo mundo que estava aqui. E, poxa, espero poder fazer mais desses papos aqui. Galera, se cuidem dos outros, lavem bem as mãos, se puderem, fiquem em casa. Enfim, gostei muito de participar e agradeço mais uma vez da audiência de vocês. Tá bom? Valeu, galera. Abraço.